Eu preciso te confessar uma coisa. Desde fevereiro eu estou em uma safra de romances ruins. Gente, a gente já tá em junho, ou seja, incontáveis meses, na verdade contáveis, né, 4 meses, em que eu encosto num livro e o plot é ruim, o casal não tem química, nada tem a ver com nada, uma história xoxa, anêmica, capenga, desanimada. E assim, fiquei pensando se o problema era eu, naquele clássico não é você, sou eu. Mas percebi, especialmente, porque li 2 romances bons nos últimos dias. Então, junho veio a primavera, trouxe um novo começo para mim. Obrigada, Emily Henry, pois li Uma Vida e Tanto, gostei. Vou falar mais em um vlog de leitura que ainda não saiu. O fato é, li livros bons, tanto Uma Vida e Tanto quanto o outro que eu estou lendo agora. Ainda não vou dar meu veredito final porque eu tô só no comecinho, mas tô adorando. E eu fiquei, bom, realmente não sou eu, né? Eu sou uma pessoa que ama muito ler romances. Acho que já ficou muito claro que ao longo da história do canal eu sempre faço resenhas de livro de romance, tô sempre muito animada. Esses dias alguém nos comentários assim, ai, eu amo como todos os livros que tu fala, parece que tu tá contando uma grande fofoca, porque, gente, eu amo muito mesmo. Então eu quero contar e conversar sobre a vida desses personagens e sobre as intenções desse livro e sobre as sensações que o livro me gerou. Então eu amo romance. E tava sentindo tudo meio insosso, meio sem graça, e ter o contágio aí de boas leituras me fez começar a pensar que, gente, o que faz um livro de romance ser bom? E é sobre isso que eu vou falar hoje. Caso você não me conheça, muito prazer, eu sou a Marci, esse é o Pausa pro Chá, um canal aqui no YouTube pra gente falar sobre livros, e uma newsletter lá no Substack, na qual eu te mando textos meus, além de ler eu também escrevo, mais dicas de série, filmes, livros, tudo que a gente pode fazer pra aproveitar os nossos tempos de pausa com mais qualidade. O link pra se inscrever na newsletter também está aqui na descrição do vídeo. Caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreve também pra não perder nada. Bom, vamos começar com algo relativamente simples, que são os plots interessantes que trazem alguma novidade, alguma sacada, alguma ideia boa. No mundo do romance, na verdade de todos os gêneros literários, a gente tem alguns subgêneros ou algumas tramas que são muito conhecidas, né? Quase como funcionam mesmo como subgêneros. Então, sei lá, romance com celebridade, namoro fake, enemies to lovers, né? Inimigos até virarem moça. Essa vai ser a tradução que eu vou usar hoje. As histórias acabam se repetindo. Mesmo na vida, né? A gente tem plots, às vezes, meio parecidos. As experiências são universais. Não tem absolutamente nada de ruim em um livro começar com um plot bem clichê e ir te levando de um jeito gostoso, que te faça querer acompanhar e que tenha vários dos outros pontos que eu vou falar mais pra frente nessa lista. Mas que um bom plot, uma ideia criativa faz a gente passar o livro na frente dos outros, isso com certeza, a gente já chega com um gás, com vontade de ler. É o que faz numa sinopse a gente pensar, é este livro que vai levar todo o meu dinheiro, sabe? E aqui a chave do sucesso, eu acho, é pegar esses subgêneros, pegar essas tramas que a gente tem clássicas, né? Essas categorias clássicas de romance que a gente tem e subverter, pegar nos detalhes. Então a gente pode ter, por exemplo, inimigos que vão se tornar um amorzinho. Mas como que a gente pode fazer isso de um jeito diferente? Quem faz isso muito bem é a nossa queridinha Emily Henry. Acho que temos bons exemplos, assim, de como subverter. Então, por exemplo, em Nem Te Conto, a gente tem, talvez, para mim, segundo Data Marcy, o melhor argumento para namoro falso da história dos namoros falsos. Porque é um dos temas aí que eu sempre tenho um pé atrás, sempre tenho dificuldade de engajar, porque eu nunca entendo o que a outra pessoa ganha com isso. Várias vezes ela tá interessada com quem ela vai fingir, né? Porque, sei lá, tem alguém que precisa levar um namorado pra família para de encher o saco. Essa pessoa tá ganhando isso, a família dela para de encher o saco. O que a outra pessoa está ganhando aceitando fazer isso, sabe? Por que uma pessoa vai pra Espanha com a sua colega de trabalho fingir que é namorado dela? Ah, mas tava afim dela já. Gente, convida ela pra tomar um vinho, chama pra sair, combina um fim de semana fora, sai pra dançar, sei lá entendeu? Demonstra teu interesse de outra maneira, não é preciso namorar falsamente com essa pessoa pra isso. Mas então a Emily Henry faz isso de um jeito muito bom, porque os 2 protagonistas de Nem Te Conto, caso você não tenha visto, né, não tenha lido, e tem vídeo aqui no canal, hein, vlog de leitura desse livro, ficou muito legal, vou deixar aqui em cima caso seja do seu interesse. Os 2 querem se vingar das mesmas pessoas, que são os exes deles, e resolvem namorar falso pra ir no casamento dos exes
como um casal e mostrar pra eles que eles também estão felizes. Então, assim, todo mundo ganha aqui, né? Ou então em Loucos por Livros, por exemplo, ela tem a vilã dos romances como protagonista, né? A vilã clássica dos romances, comédias românticas, como protagonista é perfeito, tipo, já dá vontade de pegar o livro na hora. Mas, se você quiser outros exemplos de plots interessantes que não sejam com a nossa Queen, né? Porque daí fica difícil. Primeiro, assistente do vilão. A gente tem uma mocinha toda fofinha, bonitinha, raio de sol, ai, sou tão pequenininha. E, ao mesmo tempo, ela vai trabalhar para um vilão, que é uma coisa bem clichê, né? Os opostos, os rabugentos e a fofinha. Mas ela tem uma perversidade dentro dela que eles invertem. A Guarda-Costas da Catherine Center é outro ótimo exemplo. Aqui a gente tem namoro com celebridades e namoro falso juntinhos, unidos, os dois clássicos unidos. E por que isso vai acontecer? Porque o famoso, né, precisa de uma guarda-costas. Ele precisa ter alguém pra cuidar da segurança dele, porque ele tá com uma stalker e tal. Só que ele não quer que a família dele saiba que ele tá em perigo, especialmente que a família dele tá passando por um momento super difícil, a mãe dele tá doente e tal. Então ele leva essa guarda-costas como se fosse namorada dele. Não é perfeito? É um detalhe, gente. Continua sendo namoro falso, mas é simplesmente perfeito. Faz a gente já chegar com uma energia muito gostosa para essa leitura. Depois o livro tem que compensar o plot, né? Tem que bancar. Mas este é o nosso próximo ponto. Então a segunda coisa que faz um livro de romance ser bom é prometer e entregar. E assim, isso poderia ser pra qualquer coisa da vida, né, gente? Mas a quantidade de livros que eu me frustrei nesses últimos meses lendo, grande parte tinha a ver com isso. Então o livro te leva pra esse lugar. O próprio Guarda-Costas eu acho que é um bom exemplo disso, né? A gente tem um plot muito interessante e depois o desempenho do livro, o desenvolver do livro é tipo... ai... E aí a tua expectativa tá lá em cima, né? Porque tu tá pensando que vai ser muito legal e aí tu vê que não foi, porque o livro não consegue segurar o seu plot. Os livros da Beth O'Leary, pra mim, são um grande exemplo de que ela pensa em plots interessantes, mas isso é a prisão do livro. Então, mesa pra um. Ela tem 3 mulheres que estão namorando, né? Tá mostrando os dates delas. E elas vão ter um date do Dia dos Namorados, em que elas vão tomar um toco, né? A pessoa não vai aparecer. E tu percebe que as 3 estão esperando a mesma pessoa. É interessante, né? Só que essa ideia, ela tem, né, uma ideia de como esse plot vai acontecer, de como ela vai entregar essa história, de como a narrativa dessa história tem que ser, que faz com que o livro fique chato e sem sentido. Como eram 3 histórias, eu senti que eu conseguia ver ela fazendo essa trança e puxando muito o cabelo pra fazer essa trança, pra fazer sentido. Se a história, tu tá tendo que forçar muito na história pra isso aqui acontecer, isso aqui tem que cair, a história tem que ser fluida. Outro livro dela também, que é 2 exes que estão viajando na estrada, não sei o quê, que poderia ser interessante, tá todo mundo preso dentro de um carro minúsculo. Cara, o desenvolvimento dos livros é ruim. E aí, sei lá, assim, eu meio que talvez tenha desistido dessa autora, só se... sei lá, um milagre acontecer, ela vinha aqui na porta da minha casa. Por quê? Ou se vocês pedirem também, né? Se vocês pedirem, eu leio, tá? Mas eu já li 3 livros dela, não gostei de nenhum. O Match Perfeito, acho que também é outro exemplo de como não fazer, porque aqui a gente tem mais uma mulher que é expert em melhorar os caras depois que eles terminam com ela, né? Eles acabam com ela e vão ter um casamento, tá tudo certo pra eles. E ela resolve criar uma agência pra melhorar homens alheios. Então ela arrumar os homens que já têm namoradas, homens solteiros, enfim, upgrade de homem, né? Trabalho bastante insalubre, eu imagino. Mas esse plot é muito engraçado, tu pensar que ela criou uma agência pra aprimorar homens. Só que o livro não faz isso. A gente vê ela em situações que ela faz ali um encontro com a pessoa pra ajudar ela num negócio, mas é tudo muito simples, é tudo muito fácil, é tudo muito tipo... Mas você já pensou que você deveria lavar os pratos? E o cara... uau, sabe? Não tem esse desenvolvimento de situações engraçadas, de ela vendo também quais eram as expectativas dela sobre homens, ou sei lá, diálogos, caras que não querem fazer isso, que não querem ser aprimorados. E é pra isso que eu tô lá, pra ler esse livro. Talvez, claro, pra ela se apaixonar por alguém, tarará. É aquele clichê clássico de frase para-choque, de que não é o ponto final, não é o destino, é a jornada. E às vezes eu tenho sentido, muito nesses livros que eu li nos últimos meses, que falta saber o que fazer depois de ter uma grande sacada. Porque talvez ter a grande sacada seja difícil mesmo, né? De como tu vai conduzir essa história. Mas mais importante do que a grande sacada é
uma história bem conduzida. A gente consegue viver muito bem sem uma grande reviravolta, mas a gente não consegue viver muito bem se essa história não se conduz de um jeito gostoso de acompanhar, de um jeito que faz sentido pra a gente acompanhar, né? E aí, pra gente ter uma história interessante, acho que precisamos entrar também no tópico 3, que são personagens com camadas, personagens complexos. Eu perguntei lá no meu Instagram o que vocês achavam, né, que era o que fazia um livro de romance ser bom. E essa foi uma das grandes respostas, personagens interessantes, complexos, e eu não poderia concordar mais. São os personagens que fazem a gente amar um livro e também são eles muitas vezes os responsáveis por nos fazer soltar a mão de uma história. A gente tem 1000 histórias de amor. Só faz sentido a gente ler tantas vezes a mesma história, entre muitas aspas, porque o jeito de experienciar o amor é diferente. A gente quer acompanhar outros jeitos de sentir as coisas, quer ver outras pessoas se apaixonando. Os sentimentos universais só são tão poderosos quando a gente consegue tratar eles na singularidade. Se a gente fala, e aí me apaixonei, não diz nada, a gente precisa entender como que aquele personagem específico sente. Um personagem complexo tem motivações, tem camadas, tem uma história antes de conhecer o seu par romântico, mas também durante e depois. Porque parece às vezes que quando a gente tem esse casal, a pessoa entra só nessa relação e só isso que importa. Mas não, ela tem 1000 coisas que compõem ela. Ela tem essa pessoa, um melhor amigo ou melhor amiga, melhor amigue. Ela tem família, ela tem um hobby, talvez ela tenha um pet, ela tem uma banda favorita, uma comida que ela mais gosta, uma rotina que ela faz pra desestressar, ela tem um grupo de pessoas ao redor dela, uma comunidade da qual ela faz parte, uma nacionalidade, um lugar onde ela vive, se ela vive lá desde sempre, se ela não vive, se ela mora sozinha, se ela não mora. E todas essas mini coisinhas que vão criando essa personalidade, né, que vão criando essa relação da pessoa com o mundo, que fazem ela ser uma personagem interessante de acompanhar. Com isso em mente, uma das coisas que mais me irrita na vida é quando, e aconteceu muito nos últimos meses com as minhas leituras aí que foram para a minha lista de por favor não leia. Mentira, pode ler sim, mas eu não vou estar recomendando. É que as autoras confiam no clichê do estereótipo. Então, sei lá, por exemplo, no assistente do vilão, tá? A gente tem um vilão, obviamente. E eu não vejo, a gente como leitor não vê o vilão sendo vilão quase nunca. Tipo assim, 99,9% do livro, ele não é vilão. Então a gente escuta da boca das outras pessoas, ele é muito cruel, oh meu Deus, ele é um homem horrível. E a gente não vê isso. E por que a gente não vê? É que todo mundo que tá ali sabe o que é um vilão e tem uma leve quedinha, né? Pra tu tá lendo um romance com um vilão, tu tem uma leve quedinha pelo bad boy da história, enfim. Então, ela confia que a gente sabe que esse cara, né? A gente pega toda essa bagagem que a gente já tem, que a gente já construiu. Sei lá, o Damon Salvatore no The Vampire Diaries, que era um cara que ele era o vilão e de repente tu vai vendo que ele tem uma alma mais profunda, que ele tem coisas que fazem ele ser aquele vilão, que ele tem traumas, mas que ele tem um grande coração, é um homem muito leal, nananã. E é assim com a leitura, né? Com todo o repertório que a gente constrói em coisas, a gente sempre carrega essa bagagem para outros lugares quando a gente vai ler, vai ver um filme, enfim. Mas é muito cretino da parte de quem tá escrevendo confiar o sucesso do seu livro na nossa bagagem. Então, por que esse cara é um vilão? De verdade. Diz que ele faz coisas horríveis, mas eu não vejo ele agindo desse jeito. E aí fica o clichê pelo clichê. A gente tem 1000 exemplos desse cara, né? Que é toda a personalidade dele é ser gostoso e mal-humorado. Ele quase rosna falando de tão bravo que ele é. Mas tem muito livro que é só isso. Não tem como a gente criar intimidade com esses personagens, a gente querer ler essas histórias, se a gente vai ficar só no superficial, sabe? Por que a gente tá lendo essa história de amor dessas pessoas
e por que elas estão amando desse jeito e não qualquer outra, sabe? É por isso, porque a gente tem detalhes, porque a gente se interessa pelos universos particulares dessas pessoas. E acho que um adendo nesse tópico de personagens complexos, que eu acho que é uma coisa que faz o livro de romance ser bom, é quando ele consegue fazer a gente se apaixonar também por aquele personagem. Eu tenho vários pares românticos aí de livros que eu fiquei totalmente apaixonada porque eles são muito bem construídos. E isso não quer dizer que eles sejam homens perfeitos ou homens sem defeitos, tá? Mas que eles sejam personagens que sejam tudo isso que eu falei de complexidade e que saibam se relacionar, sabe? Como que esse personagem se desenvolve ao longo do livro e dentro desse relacionamento, que papel ele tem dentro desse relacionamento. O Justin de No Fim do Verão, pra mim, é um exemplo perfeito desse par romântico que faz a gente se apaixonar ao longo do livro, pelo jeito com que ele se conduz no mundo e pela forma com que ele vai conduzir esse relacionamento. Então tu te sente meio que sendo a namoradinha dele enquanto tu tá lendo. E ele é um cara engraçado, ele é gentil, ele tá lá pra ela sempre que ela precisa. Ele planeja os dates mais fofos, ele tem um senso de humor, assim, divertido, ele é meio atrapalhadinho, assim, ele faz pesquisa de satisfação pós-encontro, sabe? Ele trocando mensagem é muito legal. A forma com que ele se relaciona com a família dele também é muito interessante. Ele é um cara responsável, sabe? Um par romântico que faz a gente se apaixonar pode ser algo meio relativo, já que cada pessoa valoriza uma coisa. Inclusive, me conta nos comentários qual é o par romântico de livros ou a pessoa, né, pode ser a protagonista também, que fez você ficar totalmente apaixonado e o que essa pessoa tinha, né, esse personagem tinha aí pra te conquistar. Mas algumas coisas que são senso comum, acho que é estar interessado no seu par romântico, estar presente, estar emocionalmente disponível, que esses dois tenham momentos legais e que esse personagem também crie momentos legais, que ele seja uma boa companhia. E isso não significa, mais uma vez, eu quero reiterar esse ponto de que essa pessoa faça tudo isso bem, que ela seja muito emocionalmente disponível, que ela saiba se comunicar, porque na vida real não é assim também, então tudo bem que nos livros não seja, tem que ter química. E química é um tópico que eu deixei para ser o nosso último tópico, porque ele é simplesmente talvez o mais importante. Química, gente, não é se apaixonar por aparência. Tem muitos livros de romance que estão se baseando só no fato daquela pessoa ser uma grande gostosa. E aí, a história de amor inteira se constrói a partir daí. Não tô aqui querendo ser a puritana de que o grande amor vem de outro lugar, mas é todo o entorno dessa atração física, é, sei lá, a conversa que eles vão ter no Uber, o café da manhã que eles vão tomar na manhã seguinte, são as conversas que eles estão deitados na cama, depois de transar, que vão construir uma relação para além da atração física. Então não tem como o livro construir essa história de que os dois são muito gatos e só isso, e a química deles é só isso, e ao mesmo tempo querer que a gente torça pra que esse casal seja um casal pra sempre, porque, gente, se tu só tem atração física nessa pessoa, por que precisa ser o grande amor da tua vida, entendeu? Por que o livro precisa tratar como o grande amor da tua vida? Não precisa. É óbvio que as pessoas se sentem atraídas por alguém e a partir dali constroem relações. Mas o que não dá é pro livro inteiro ser baseado neste grande amor que se motiva pela maneira com que o bíceps do cara sai pra fora da camiseta. Exemplos reais de livros que li recentemente, que não vou citar nomes para não me queimar com ninguém aqui. A química entre os personagens é o que faz um livro ser memorável, é o que faz a gente torcer por um casal, é o que faz a gente ler um livro inteiro em um fim de semana ou ficar triste porque tem que soltar o livro e ir fazer outras coisas da vida. Por exemplo, Days Jones and the Six, né? A gente tem, e gente, acho que já passou tempo suficiente pra não ser spoiler, né? A gente tem o Billy e a Daisy. Eles são um casal, mas não são um casal, porque o Billy tem, né, esse par romântico já dele, que é a Camila, ele já é casado, tem filho e tal, mas ele vê na Daisy uma coisa assim arrebatadora, uma paixão muito forte. E no livro, eles nunca se beijam, mas na série, eles se beijam.
E eu juro para vocês que eu estava sentada no meu sofá e eu dei um grito. Meu Deus, finalmente aconteceu! Porque a química dele está tão bem construída, a gente entende tão bem como a Daisy se relaciona até com os vícios do Billy, até com as coisas que ele não quer ter, quem ele não quer ser. Mas eles têm tudo a ver, tu sente, e inclusive a banda vira um sucesso porque essa química que eles têm tá presente na arte que eles fazem e nas coisas que vão acontecer ali. Então quando eles se beijaram na série, gente, são dois personagens que não existem, que estão dentro de um livro, mas apareceu na série e eu gritei na minha casa, porque caralho, sim, finalmente, sabe? Isso não tem como torcer mais por um casal do que isso, sabe? Eu tô lendo agora esse aqui, ó, The First Time Caller, da B.K. Borison. A gente já falou sobre ela em um dos livros da nossa maratona de livros de Natal. E eu tô bem no comecinho, eu li 100 páginas. Mas a gente começa a relação dos dois personagens por uma chamada telefônica de rádio. E, cara, sobra química, escorre química, tá ali, assim, tipo, o jeito com que eles conversam, as coisas que eles falam, eles estão sendo super honestos um com o outro. Eu tô vendida, eu estou entregue. É difícil dizer como um livro cria química, mas a gente sempre sabe, porque sente enquanto tá lendo nas páginas, que tá se divertindo, sei lá, que tá gostando de fazer parte daquela conversa. A gente dá uma risadinha depois que alguém faz um comentário. E acho que risca, né? Passa por vários dos pontos que eu vim falando até aqui, da construção de personagem, de um plot legal, de um par romântico que faça a gente se apaixonar por esse par também. Para além disso, talvez o caminho passe por criar situações interessantes e envolventes, conversas gostosas de acompanhar, dramas que sejam relacionáveis, que a gente consiga se identificar ou pelo menos entender a perspectiva desses personagens, mas que essa construção entre os dois, né, é um pouco do que eu falei antes. Por que que essas duas pessoas em particular estão se apaixonando, sabe? A química é muito responsável por isso. O que que a vida, né, os próprios acasos da vida vão ter, que papel essas coisas vão ter também, o acaso, no encontro ou nos desencontros desses personagens, como que eles se interagem, sabe? Esses personagens precisam se divertir juntos, gostarem um do outro, terem um tempo de qualidade juntos. Isso é importante para criar química, né? E pensando bem, eu acho que a chave também é mostrar pra gente. Recentemente eu li O Dilema da Noiva, da Helena de Armas. E juro pra vocês, sério, eu tava lendo no Kindle. Eu senti que o meu livro tinha vindo faltando página. Sério, porque não fazia o menor sentido. Tipo, eu tinha lido a página anterior e daí eu tava nessa página, os personagens estavam completamente envolvidos e entregues, é o grande amor da minha vida. Não dava pra entender por quê. E daí eu fui olhar, tipo assim, será que o meu livro tá faltando um pedaço? Porque como que pulei daqui pra cá sem ver isso acontecer? Bom, acho que basicamente é isso que faz um romance ser bom. Tem vários pontos extras, então ter personagens secundários legais, interessantes, né? Ver esses personagens principais falando com seus amigos, fazendo coisas, ter subtramas, ter uma história entre irmãs, sei lá, alguma coisa que relacione os personagens com outras pessoas, também faz com que o livro ganhe muito. Mas mesmo um romance mais fechadinho só nos seus protagonistas e algumas poucas pessoas ao redor, acho que temos aqui nesses 5 pontos o principal. Então me conta aí nos comentários o que faz um romance ser bom pra você, se você concorda com os meus pontos, se discorda, o que mais você acha que faz sentido aí num romance pra criar bons casais que façam a gente estar abraçadinha com o livro no fim do dia. É isso, um beijo e até o nosso próximo chá.